Paz do Senhor Jesus a todos, os irmãos em Cristo Jesus e você que está nos assistindo neste momento. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Está aqui o presbítero Deusdete e nós vamos agora comentar e fazer um breve anúncio ou comentar sobre a lição bíblica desse trimestre. Nós vemos que inicia-se mais um trimestre da escola bíblica dominical e os irmãos, você que está nos assistindo, a partir de terça-feira nós estaremos aqui reunidos conversando e passando para todos um pouco da palavra de Deus para você, para a sua família, para nós entendermos realmente a palavra de Deus. E o tema da revista desse trimestre é a Igreja Eleita. A Igreja Eleita é redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. E conversando com o presbítero Deusdete aqui, nós estávamos dialogando como vamos fazer. Vamos ver se nós conseguimos todas as lições, nós fazermos esse debate e vocês participando também, todos participando aí, interagindo, compartilhando com todos, Desde já que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. A primeira lição que nós vamos comentar a partir de terça-feira tem como o tema Carta aos Efésios, saudação de Paulo aos destinatários. E nós vemos que estudaremos essas doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de cada um de nós. Nós iremos aprender juntos, eu aprendendo, o presbítero Deusdete aprendendo também, e você que está em casa também aprendendo, O pastor que é comentarista da revista é o Douglas Batista, que é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, tá certo? Então nós vamos falar terça-feira, o primeiro tema, que é Carta aos Efésios, saudação ao destinatário. Deus vai falar a importância dessa primeira lição. Comenta aí. Então, irmãos, a paz do Senhor para vocês todos aí. Ela trata de um comentário bastante interessante a respeito da época que foi escrita a epístola. Essa epístola é epístola aos Efésios. Essa epístola ela é tratada entre todas as outras epístolas que o apóstolo Paulo escreveu como uma das maiores, porque ela tem uma importância muito grande, porque ela trata a respeito do assunto soteriológico, fala sobre salvação. E isso é importante demais a gente aprender, irmãos, e aprender princípios doutrinários de vida cristã para a igreja a respeito da salvação. Ela fala nesse assunto, trata sobre a autoria e data dessa carta, a época que foi escrita, trata sobre os destinatários, para quem foi escrita, e trata sobre o propósito da mensagem desta lição, que é a lição de número 1. Isso. A de número 2, os irmãos já ficarem curiosos e correr logo e pegar a revista, vai falar sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Interessantíssima, que vai nos falar do plano de Deus, o plano de antemão de Deus, que para nos conceder as bênçãos espirituais a nós que somos chamados de eleitos por Deus por desfrutar a grandeza da salvação, que eu e você um dia aceitamos Jesus como nosso Salvador. A excelência e a perfeição também dos projetos divinos nessa segunda lição, que fala das bênçãos espirituais em Cristo, do povo em Cristo, que chamado à salvação em Cristo Jesus. Nosso desafio é que após a segunda lição, os alunos, vocês vão sentir, vai louvar a Deus por tão grande salvação que Deus concedeu e as bênçãos que acompanham essa salvação em Cristo Jesus, Deusdete?
É isso aí, irmãos. Olha, bastante importante, interessante demais. Você não pode perder essa lição. Até gostaria de dizer aos irmãos que fizeram o seminário, a IPAC, que essa carta aos Efésios, baseada nessa revista, ela tem um valor teológico muito mais forte do que aquele livro que a gente estudou sobre a carta aos Efésios, porque ela é detalhada, é explicada, e o irmão que explica aqui, ele é uma pessoa tem um conhecimento bastante profundo e tem um domínio muito grande das lições da carta aos Efésios. Olha, você não pode perder, irmãos. E os irmãos têm a revista e aqueles que não têm também. Nós vamos falar sobre a nossa posição em Cristo, nós vamos falar sobre uma vida cristocêntrica neste mundo, nós vamos falar sobre o Espírito Santo, o penhor da nossa herança. Esses são os tópicos. Veja como os temas são grandemente importantes. Você vai adorar essa coisa. Muito bom. E a lição de número 3, até um pouco polêmica, né? E essa lição de número 3, que tem como tema eleição e predestinação, tem que ser observada porque é um tema de suma importância sobre a doutrina da nossa salvação, tá? Por isso é preciso estudá-la devidamente, tá? Com muito cuidado e nós iremos apresentar uma aula embasada no na doutrinação, no sentido de edificar a vida dos alunos, de vocês, entendeu? Então, vai ser embasado dentro da palavra de Deus. A doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele, somente em Cristo Jesus, fomos chamados, eleitos para uma salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a eleição. Nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Interessante que em Atos capítulo 17, verso 30, nos fala bem claro, fala assim que o soberano Deus nos predestinou incondicionalmente. Pessoa não predestinou, digo. Em Atos, capítulo 17, 30, você pode pegar a Bíblia e depois consultar aí, fala assim que o soberano Deus, o nosso Deus, não predestinou, bem claro, incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, diz ali. Se você ler, você vai entender. Mas deseja que todos se arrependam e se convertam de seus maus caminhos e cheguem ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Então, já cai por terra aí essa doutrina que Deus escolheu uns para ser salvos e outros para ser condenados, tá bom? Atos 17 e 30. Mas nas próximas terça-feiras, na terceira lição, nós vamos falar sobre isso, né? Eleição e predestinação, né, Deus? É isso aí, irmãos. Então, esse assunto, eleição e predestinação, ele é bastante promissor para os nossos dias atuais, né? Porque vocês, quem é cristão, evangélico, que está nas redes sociais, tem visto aí como é bombardeada as igrejas pentecostais em relação a este assunto. E pensando nisso, a CGDB escreveu a revista, porque a carta aos Efésios trata desse assunto com uma riqueza de conhecimento muito profundo. Como a Igreja da Fé do Brasil é uma igreja pentecostal, nós vamos tratar desse assunto dentro da visão pentecostal, com uma pessoa que entende e que tem condições de nos ensinar sobre esse assunto. Inclusive, eu tive uma experiência com um pastor da cidade local sobre esse tema, tá? Predestinação e eleição. E no dia dessa lição aqui, nós iremos discorrer, eu quero contar essa experiência que eu tive com esse pastor, e os irmãos vão entender qual foi o desfecho disso, tá? Simplesmente a gente tem que pedir a Deus para fazer justiça, e Deus realmente faz justiça, né? E na quarta lição, nós vamos falar sobre a iluminação espiritual do crente, né? Fala que nessa lição de número 4, fala do que o plano da salvação divina revela uma santa vocação, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Uma vez salvos, somos vocacionados para o quê? Para a santificação. Somos separados para sermos santificados, né? E a serviço
para o serviço e a participação gloriosa na vida futura. Nós sabemos que brevemente estaremos para sempre com o Senhor, se Jesus voltar. Então, vai iluminar a sua mente, a minha mente, com respeito à nossa vida espiritual em Cristo Jesus. Então, também essa lição, ela vai falar sobre a esperança, da vocação e as riquezas da glória, né? Quem está em Cristo vai desfrutar de todas essas riquezas e beleza. Ela vai falar sobre a excelente grandeza e a força do poder divino. Também nós vamos aprender sobre Cristo, nosso exemplo de exaltação. Então, se você estiver em Cristo, que é a importância que essa carta aos Efésios frisa muito, se eu, nós estivermos em Cristo, então nós vamos desfrutar de bênçãos maravilhosas que o Senhor vai nos ensinar nessa lição, pelo nosso irmão apóstolo Paulo, né, que escreveu com tanto amor e dedicação essa lição para a igreja de Deus. Isso. E vamos para a lição número 5, que vai dizer sobre o tema libertos do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus, tá? Essa é a lição número 5. E a palavra de Deus revela que somos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. A salvação nós não merecemos, por isso é chamado uma graça divina. Somos imerecidos, não merecemos coisa alguma, tá? A salvação é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que um dia, olhando para a terra, não viu nenhum justo sequer, e deu o seu Filho unigênito para que eu e você, aqueles que o aceitam, que creem na sua morte vicária na cruz do Calvário, tenham a vida eterna. E interessante, Paulo amplia o conceito da libertação do pecado, descrevendo a salvação aí, a libertação do pecado que outrora vivíamos nessa vida, para uma nova vida, ou a graça de Deus, que é o favor imerecido de Deus, tá certo? Então, e ainda essa lição de número 5, ela traz um versículo também bastante debatido por dois grupos que a gente se vê falar muitos deles por aí, né? É o versículo de número 8 que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então esse versículo ele é bastante discutido e debatido por dois grupos por aí. Mas nós vamos aprender nesta lição a interpretação correta dentro de uma visão pentecostal pelo nosso irmão aqui sobre esse versículo. Nós vamos aprender a antiga natureza morta em ofensas e pecado, nós vamos aprender vivificado pela graça, nós vamos aprender a salvação não vem das obras. Então todos esses tópicos, esses valores são bastante importantes. Fique aí, firme aí e vai juntando a revista em casa na hora que você pegar ela na mão. Isso. E na número 6, que já vai estar no meio da revista, vamos falar da condição dos gentios sem Deus, tá? E nessa lição, interessante que o escritor da revista aqui, o professor, explica bem claro que os gentios não tinham parte com a promessa de Abraão, e realmente, e por isso não eram herdeiros da promessa, os gentios, entendem isso? Então, quem eram os herdeiros da promessa era Abraão, o povo judeu. Os gentios não. Nesse sentido, então, a epístola aos Efésios mostra a condição da posição gentílica. Qual era a posição dos gentios então? Tá? Eram incircuncisos, sem Cristo, separados de Israel, ou seja, da videira verdadeira, que era Israel, do povo chamado, e longe da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha a situação dos gentios. Quem eram os gentios? Nós, eu, você, que nós somos descendentes de Abraão. Nós somos povos gentios, mas pela graça de Deus, que deu o seu Filho na cruz do Calvário, a salvação chegou até mim, chegou até vocês também, tá certo? Então, nessa lição temos a oportunidade de constatar a real situação do ser humano, a real situação do homem sem Deus, tá? E o quanto ele carece e precisa
da misericórdia de Deus para chegar a ser um salvo em Cristo Jesus. Ah, diz aí, mas todos falam em Deus, todos são salvos. Não, realmente o gentio precisa chegar até Deus, e a forma é através de Cristo Jesus. Nessa lição nós vamos ver a situação deste povo, do homem sem Deus, que é o povo gentil. A união dos dois grupos, né? Os gentios e os judeus. Sim. Porque o propósito da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário não foi para salvar meia dúzia de gente. Ele morreu para todos, e o seu sacrifício é para todos, e a graça é para todos. Então a salvação é para todos. Então nós vamos aprender tudo isso nesta lição, porque nós, os gentios, estávamos sem esperança e sem Deus. Mas um dia a magnitude do amor divino circuncidou nossos corações e nos aproximou de Cristo e de Israel, fazendo nós, que não era nada, se tornar filhos. Então a lição vai nos ensinar isso. Maravilhosa lição, maravilhosa. E a número 7 também muito boa, vai falar sobre Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Eu gosto muito de citar esse versículo, né, que Paulo escreveu, dizendo que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando o homem consigo mesmo, né? O único meio pelo qual o homem deve ser salvo, ou chegar até Deus, não é através de ninguém, somente através de Jesus Cristo, tá certo? Só Jesus, sim, pode levar o homem, ou reconciliar o homem novamente com Deus, porque outrora tentou-se de toda forma Deus reconciliar o homem com ele mesmo, mas não conseguiu. Mas em Cristo Jesus, Deus estava em Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, reconciliando-o, trazendo de volta o homem em comunhão com ele, tá certo? Nessa revista nós vamos falar isso aí, nessa lição. Nós vamos aprender também que Cristo fez um novo homem em mim e em você, através do seu sacrifício. Nós vamos aprender que pela cruz Ele nos reconciliou com Deus num corpo, que é a igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo aqui nessa terra. É através da igreja que Cristo se apresenta ao mundo. Nós vamos aprender tudo isso nessa lição, e nós vamos aprender que no sacrifício de Cristo Ele derrubou aquela barreira, Ele aboliu aquela parede de separação entre gentios e judeus. Isso, realmente reconciliando novamente o homem com Deus aí, né? E a lição do número 8 fala sobre edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Efésios 2:20, que é um texto alto, vai falar sobre isso, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nosso Senhor Jesus é o edificador da igreja, Ele é o principal, Ele é o alicerce da igreja. A igreja somos nós, né? Somos nós. E quem edifica-nos, quem nos sustenta, quem sustenta a igreja é Cristo Jesus. Ele sim é a pedra principal, né? Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre esse edificador, que é Cristo, né? Nesse sentido, podemos dizer então que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isso é, a pedra principal. Jesus é o principal da nossa vida. Sem Jesus, eu e você não somos nada. Sem Jesus Cristo, tá certo? Então, ele vai falar também e a comparação, ele vai fazer aquela comparação da igreja como edifício em construção. Indica que nós estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé e que o Senhor nos ensinou, que está registrado aqui em Efésios 4, 12 e 13. Então Cristo é o Senhor da igreja, o corpo é a igreja, Jesus é a cabeça. Ele vai nos ensinar sobre tudo isso, do aperfeiçoamento da nossa fé e como chegamos a essa unidade. Através dessa lição nós vamos aprender. E da lição de número 9, nós vamos ver com o tema o mistério da unidade revelada. E o texto áureo fala em Efésios 3:5 também, né? Paulo
orientando a igreja aos Efésios, o qual, em outros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E por meio das Sagradas Escrituras temos o privilégio de termos o acesso então ao mistério que esteve oculto desde todos os séculos, né? E revelado aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Esse mistério se mostra em Cristo Jesus, que é a esperança da glória. Se nós não conhecêssemos esse mistério da salvação, do futuro, que é a esperança da glória, não seríamos edificados. Isso edifica-nos, isso nos fortalece, né? Quando nós esperamos confiando nessa esperança da glória. É um privilégio saber que Deus revelou isso não aos grandes sábios da exército, não revelou aos doutores, aos cultos aí, não. Revelou-se aos simples, aos humildes, isto, tá? Então, é um privilégio para mim e para você hoje, nós desfrutarmos dessa esperança maravilhosa em Cristo Jesus, né? Aos que chegarem a Ele por meio da fé em Jesus Cristo, né? Não, pastor, e outra coisa, viu? É também sobre esse mistério, nos ensina que o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Sim, é verdade. Né? E que no tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Então, irmão, como é importante nós aprender isso, viu? É porque nós vamos descobrir coisas que não foi revelado aos nossos patriarcas em relação à importância da igreja. Então isso é importante demais, a gente não pode perder essa lição. Isso vai ser, realmente vai ser muito profundo e grandioso para nós, né? Para desvendarmos e entendermos esse mistério aí da unidade entre nós, em Cristo Jesus, que foi nos revelado através dos apóstolos e profetas aí, tá certo? Então maravilhosa mesmo. E a lição de número 10, nós vamos ver aqui, que tem como tema a intercessão pelos Efésios. É Paulo já intercedendo pelos Efésios. O texto áureo vai ser no capítulo 3, 14 e 15, que vai falar assim, ó: por causa disso, me ponho de joelho perante Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome. Olha bem, aí já vai a intercessão de Paulo, que através da oração intercessória dele, né? Nela veremos o quanto o apóstolo apresentava a Deus e à igreja que ele amava. Então, uma intercessão apresenta a ti, ó Deus, à igreja, né? Dessa forma o apóstolo Paulo estava fazendo, apresentando a Deus a igreja de Efésios, tá certo? Louvado seja Deus. E também, baseado nisso que o pastor Valdir está falando, nós vamos aprender que o apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares. Nós vamos aprender aqui os 4 princípios basilares que daqui depende a vida do cristão, né? Os quais ele, Paulo, pediu a Deus em oração que o Senhor fortalecesse a igreja, fortalecesse os cristãos nesses 4 princípios basilares. Fortalecidos, né, pelo poder do Espírito Santo, né, Modosete? E com a esperança realmente que Deus, ele ouve as nossas intercessões, né? Ouve a intercessão do povo, ouve a oração do povo dele. Como estamos num problema difícil aí que o Brasil e todo mundo está passando, essa lição será realmente interessantíssima, né? Para entendermos o que é interceder a Deus em favor de um povo, né? Da nossa nação, né? E as nossas orações realmente tocam o coração de Deus, o nosso jejum, as nossas consagrações. Olha, interessante, eu estava lendo esses dias, estava entendendo alguma coisa. Deus, ele continua sendo o mesmo você jejuando, não jejuando, você orando, não orando, Deus continua o mesmo. Mas porém, quando você ora e jejua e consagra a Ele, o coração dele é movido. Nós vemos isso na Bíblia Sagrada, sem dúvida. O coração de Deus se move com respeito a isso. Então,
creia em você que as suas orações, as suas intercessões é válida, o seu jejum é muito válido, e Deus realmente move o coração quando nós voltamos para Ele, né? Agora, na lição de número 11, né? Nós vamos falar sobre atributos da unidade da fé. Qual é os atributos da unidade da fé? Ele colocou 3 aqui, né, meu Deus? Da humildade. 3. A humildade. Importante demais. O que é isso? Meu Deus do céu. O que é isso? Aonde cabe muitas das vezes a sabedoria que sobrepuja, no caso, quer aparecer demais. A humildade é mais importante às vezes. Tem que tomar muito cuidado, e nós vamos aprender sobre isso, sobre esse quesito importantíssimo, que é atributo que nos une na fé em Cristo Jesus, porque nós temos que aprender a humildade. Jesus disse o que, irmão Zé? Que ele era o que? Manso e humilde. De coração. Isso, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e recebereis o que? Recebereis descanso para as vossas almas, tá certo? E depois ele falou assim, a respeito de mansidão, que é outro atributo aqui, ser manso. Outro atributo que faz parte da unidade, né? Sim, que faz parte da unidade da nossa fé. Então, uma verdadeira união, sem humildade, sem mansidão, não tem jeito. Não tem jeito. E também a longanimidade depois, ser longânimo, se completa. Calma, tenha calma, espera, vai dar tudo certo. Paulo diz em Efésios 4:1 assim, rogo-vos, pois, que ele estava preso quando escreveu a carta, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, para que fossem chamados, né? Isso, independente do tempo da caminhada cristã, é imprescindível rememorar, voltar à sua memória, que além de a importância dos dons espirituais, meu Deus, o ministério da edificação da igreja, sim, está ao fruto do Espírito Santo, que é a humildade, que é fruto do Espírito Santo. Então a pessoa pode dizer, eu tenho 40 anos de crente, eu tenho tantos anos, mas se você não aprendeu ainda a ser humilde, precisa aprender ainda de Cristo, tá certo? Tá certo. E quando os crentes, pastor Rob, quando os crentes vivem essas virtudes aí, que está nos ensinando, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. É verdade. Bastante importante. Quando você aproximou, o presbítero José está dizendo, quando você começa a aprender a humildade, mansidão e longanimidade, que são atributos de Deus, que nosso Deus é longânimo, é manso, né? Você se assemelha a Ele. E nós fomos para sermos imagem, fomos criados para ser imagem e semelhança. É como se diz uma linguagem, você veste a roupa de Cristo, a camisa de Cristo. É verdade. É como você demonstrar que realmente a sua vida é parecida com o seu Senhor, não é verdade? Eu me lembro uma passagem da história do escravo de orelha furada, né? A gente sabe disso, daquela história, que ele era todo escravo, era sem marca nenhuma, estava ali servindo ao Senhor. Portanto, quando era furada a orelha dele, ele tinha liberdade de sair para onde ele quisesse, né? Então ele furava a orelha e muitos falavam assim, não, eu quero parecer com o meu Senhor, eu quero ficar servindo ao meu Senhor. Nós somos escravos de orelha furada, queremos estar servindo a Deus, né? Ter o mesmo propósito de Deus, servindo ao Senhor, né? Lição de número 12. E a lição de número 12, que é a última, né? É a penúltima, isso, depois tem a 13 ainda. E a número 12 fala a conduta do crente, a conduta do ser humano, vamos estender aí, né, mano? Do crente, mas você vê a palavra, você nota o quanto vai ser interessante isso. Sim, a conduta, o comportamento seu, né? Você que está me assistindo, nos assistindo nessa live aqui, né? O seu comportamento em relação à família, né? O texto que Paulo colocou aqui, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e unirá-se a sua mulher, e serão dois numa só carne. Então a família é a principal instituição planejada por Deus, é a principal.
que por sinal é bombardeada 24 horas por dia. Constantemente. Até uns tempos atrás, você lembra que nós demos só participamos de alguns estudos aqui sobre Karl Marx, né, lá do Marx, lá de 1922, quando surgiu um movimento para aniquilar a família, desde 1922. Então, essa história para aniquilar a família, que é a estrutura de uma sociedade, isso vem de velho. É antigo. Muito antigo. Tentaram de todas as formas aí os movimentos acabar com a família. Infelizmente, pastor, a gente tem visto famílias sendo destruídas. Infelizmente, que Deus tenha misericórdia, né? Sim. Mas nós que somos cristãos devemos aprender, né, e fazer de tudo para que nossa família seja uma bênção. Sim, a sua família, né? A relação da família, o relacionamento familiar é um projeto divino. De maneira nenhuma, ninguém pode tocar nisso. É um projeto de Deus lá do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, a primeira família. É lá que foi a base da família, né? A família tem a responsabilidade, olha a importância da família, meu Deus. A família tem a responsabilidade de glorificar a Deus. Deus é glorificado na família. E muitos querem destruir a família com ideologias malucas e doidas aí, que é contrário à Escritura Sagrada, à palavra de Deus. Nós não podemos aceitar isso de maneira nenhuma, né? E a sociedade não vive sem família. Não existe sociedade sem família, sem homem, mulher e filhos, tá? É isso aí. E é por isso que essa lição do apóstolo Paulo, você vê, ele já está quase terminando a carreira, né? A epístola dele aqui, né? E por sinal, quando ele escreveu essa epístola, o pastor Valdir, ele estava preso. Então, ele nesse capítulo 5 aqui, que é o penúltimo capítulo, ele vai falar da importância do marido, como ele deve viver dentro de casa, sim, da esposa e dos filhos, dos pais e dos filhos, né? Então, você vê, ele está frisando, ele começa lá do princípio, falando sobre salvação, falando sobre a vida cristã. Quando chega nessa altura aqui, ele está corrigindo a família. Uma vez salvo, uma vez eleito em Cristo, sim, uma vez servo de Deus, uma vez estando em Cristo, como deve viver essa família? Ele vai explicar essa lição. Isso. E a última lição, que é a lição 13ª, fala sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Todos nós vivemos em uma batalha espiritual, constantemente, desde quando você abre os olhos de manhã, quando nós acordamos, começa a batalha espiritual na mente. A nossa mente pensa milhões de coisas ao mesmo tempo, muitas e muitas coisas ao mesmo tempo. Então a batalha da nossa carne com o espírito é a batalha do físico com o espiritual, com a nossa vida. Então Paulo escreveu assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do maligno, em Efésios 6 e 11. Então, se nós não aprendermos, até diz um ditado assim, que para você entrar numa batalha, você tem que conhecer a estratégia do inimigo. Perfeitamente. E qual é a estratégia do inimigo? Nós vamos aprender na lição. Nós não vamos falar aqui não. Nós vamos aprender na lição qual que são as estratégias do inimigo, e nós, com a graça de Deus, iremos concluir essa revista e os irmãos aprendendo tanto e aprendendo sobre batalha espiritual que infelizmente alguns subestimam ela, essa batalha espiritual. Brinca, né? Não pode, né? Porque nós estamos constantemente sendo atacados pelo inimigo, que usa às vezes as pessoas para nos atacar, ataca o irmão, ataca a minha pessoa, ataca os crentes, ataca você também. Muitas vezes você é incompreendido, às vezes, e às vezes nós somos caras, às vezes que dá vontade até de revidar, mas é melhor recuar e esperar Deus fazer justiça, como Deus faz, não para maltratar a pessoa de maneira nenhuma, mas de uma forma que tudo seja esclarecido e a pessoa entenda lá que ela está errada. Né? Pastor Valdir, eu fico olhando essa carta aos Efésios, porque quando ele está terminando a carta, você vê, agora nós já estamos no final aqui, né? Já é a última lição e o último capítulo da carta, seus últimos versículos. Sim. Então, Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o 20, terminou a carta. É interessante que ele começa a tratar lá no capítulo 1 sobre a igreja,
E aí ele começa a orientar a igreja, como que a igreja é salva em Cristo. O que foi que aconteceu para que a igreja fosse eleita? O que aconteceu para que a igreja fosse predestinada? Ele vai explicando tudo isso, e no final aqui, ó, no versículo 10, ele fala assim, ó, no demais, quer dizer, tudo que eu falei para trás, irmãos, tudo que eu falei lá no capítulo 1 até agora, no demais, irmãos meus, fortalecei-nos no Senhor. Quer dizer, além de tudo isso, irmãos, além de você ser eleito, além de você ser igreja, além de você estar em Cristo, além de você ser um bom marido, além de você ser uma boa esposa, um bom filho, um bom pai, no demais, depois de tudo isso, fortalecei no Senhor. Fortalecei no Senhor e na força do seu poder, tá? Ele complementa, fortalecei no Senhor e na força do seu poder. Por que na força do seu poder? Para que você possa resistir os dias maus, lutar contra as astutas ciladas do inimigo, como nós vemos, assim como os anjos estão a serviço de Deus, existe as forças do mal, né? Lutando em prol de Satanás para destruir as pessoas, né? Isso está escrito em João 10:10, ó. Os demônios servem a Satanás, que é o seu chefe, cuja missão no mundo é matar, roubar e destruir. Entendeu? Como os anjos estão ajudando-nos, também existem os anjos maus lá destruindo, tentando destruir. E o pior dessa situação, é que os anjos que Deus coloca a benefício da igreja e dos seus salvos, os anjos de Deus, ele te livra, ou ele te dá um livramento de alguma coisa, se você estiver em comunhão com Deus, né, e clamando e pedindo a Deus aquele livramento. Porque Deus não chuta a porta e entra para dentro, mas os anjos malignos chutam a porta e entra para dentro, se tiver lugar. Dê lugar, que aí ele vai chutar a porta e entra para dentro. Entra para dentro sem educação. Misericórdia. E quer dizer, matar e roubar e destruir. O ladrão, ele não avisa quando vai roubar, né? Ele que vai te matar, ele fica avisando, não, ele vai te matar. O ladrão entra lá e rouba você, né? Então, mas nunca podemos esquecer, você que está aí terminando já essa live, e terça-feira nós estaremos aqui juntos, falando também, discutindo, debatendo, e vocês participando também. Nunca se esqueça, mesmo com lutas e dificuldades, maior é que está em nós, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá bom? Jesus Cristo é o nosso general, é o nosso socorro e a nossa fortaleza. Ele está conosco aqui, está contigo aí, para nos dar vitória sobre todas as batalhas da vida. Certo? Só me permite, pastor, e o irmão já termina. Irmãos, essa revista, as outras nós tivemos, todas foram importantes, mas essa revista é extremamente importante para uma vida espiritual mais perto de Deus, para entender a nossa salvação, o propósito dessa salvação. Nós queremos entender isso. Nós não precisamos de redes sociais para seguir fulano ou Bertano, seguir alguém ainda por aí, com outra visão completamente diferente da nossa em relação à salvação. Nós não precisamos disso. Nós temos a Bíblia se interpreta assim mesmo. Se alguém falou ao contrário, para nós é um ouvido sai no outro. Nós vamos seguir aquilo que nós entendemos, aquilo que o nosso irmão pentecostal aqui entendeu, e nós vamos aprender com ele, porque é baseado naquilo que nós nascemos. Desde o pastor Sebastião, quando eu comecei a ir para a igreja, eu aprendi assim. Então, eu tenho certeza que do jeito que nós aprendemos está correto. Concordando com o Donizete, como o próprio tema diz, Donizete, olha bem, ó, a igreja eleita, mas como eleita? Nós, gentios, pelo sangue, redimida pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, olha a importância. Então, nós somos eleitos como gentios, mas pela remissão do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Através desse sangue, sim, nós somos redimidos e selados no Espírito Santo para uma promessa na graça e misericórdia de Deus, que é a nossa salvação. Tá certo? Sem dúvida. É desse jeito. Maravilhosa revista. E os irmãos orem, nós estaremos até terça-feira aqui, novamente, falando sobre isso. Tá? Iniciando então essa revista, tá bem? Certo? Combinado? Então, os irmãos me procurem, que eles não têm a revista aí, como eu passei no grupo nosso lá da Igreja da Fé, aqui de Guará. Passa a revista. Mesmo você que não tem a revista, terça-feira, às 20 horas,
né? Vai ser 1 hora apenas e nós vamos aproveitar o máximo aqui, né? O máximo para nós aprendermos da palavra de Deus, tá certo? Então tá bom, Deus abençoe, irmão José, está bem-vindo, viu? Deus abençoe. E amanhã, que é quinta-feira, nós temos culto aqui, né? Novamente online, no mesmo horário, às 20 horas, né? Nós estaremos iniciando o culto aqui para louvor e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos remiu, né? Que nos resgatou, né? Pagou o preço por nós, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar então? Amém. Quero orar por você que está aí enfermo, coloque a mão no lugar da enfermidade se possível, e você que tem um problema para ser solucionado, coloque a mão no teu coração. Nós iremos orar por você agora. Deus pode visitar a sua vida, a sua família e curar você neste momento. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos pela tua grande e infinita misericórdia, Senhor, por estarmos, Senhor, mais um dia na tua presença e neste momento de oração, Senhor, adentramos diante da tua face. Senhor, pedimos perdão por nossos pecados, perdão por nossas falhas, Senhor, purifica, Senhor, nossa alma, Senhor da glória. Eu peço, Senhor, a tua bênção em favor daqueles que estão nos assistindo agora. Visita, meu Deus, a pessoa que está enferma, toda a enfermidade, Senhor, da pele, do nervo, sangue, qualquer nervo neste corpo. Senhor, restaura, Senhor, agora, que funcione corretamente, meu Deus, pelo poder do teu Espírito Santo. Visita, meu Deus, agora, tira a dor, toda a infecção, toda a inflamação. Senhor, opera milagre nessa vida agora, meu Deus, soluciona os problemas, Senhor, dos lares, supra a necessidade de cada um, Senhor, para a glória do teu nome eu peço. Meu Deus, afasta, Senhor, este mal, Senhor, esse mal deste vírus, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, Senhor, do mundo, Senhor da glória. Repreenda este mal, como nós, teu povo, estamos orando. Repreenda este mal, Senhor, em nome de Jesus eu peço a Deus, guarda-nos, ó Senhor, de todos os males, para a glória do teu nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você, a tua vida, que a potente e poderosa mão de Deus esteja sobre sua vida, hoje e sempre. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.